pelo vosso bem-vindo. É sempre um prazer estar aqui com os irmãos. Final de mais um ano. Viemos, como é habitual, passar férias aqui em Portimão. E ontem, em conversa com o pastor Jones, perguntou se estava disponível. E eu, claro, estamos sempre disponíveis para falar da palavra de Deus. E quando me falou do tema de hoje, ainda mais empolgado fiquei acerca do tema que temos hoje para falar, missões. Eu tenho um PowerPoint que pediria para projetarem, se faz favor. E aquilo que eu gostaria de pensar hoje com os irmãos é missões hoje. Será que faz sentido nós falarmos, fazermos parte deste projeto, missões? Será que é mesmo necessário? E perante os números, ou aquilo que nós vamos agora ver a seguir, se faz favor o seguinte, que nos apresenta, estes dados foram-nos apresentados pelo projeto Josué, apresentam alguns números das várias religiões. Certamente os irmãos não conseguem ver, os números estão pequeninos. Mas perante todos estes números que aqui apresentam, aquilo que nós poderemos ver é que há ainda muitas pessoas que não conhecem verdadeiramente a palavra de Deus. Aquilo que nós falamos hoje, aquilo que o pastor Luís Reis apresentou, a verdadeira mensagem, o objetivo que Jesus veio. Há muitas pessoas no nosso universo que ainda não conhecem quem é Jesus, o que é que Jesus fez por nós. Seguinte, em Portugal, olhando para o nosso país, e é aqui que a minha paixão e o que eu queria falar também nesta noite aos irmãos, no nosso país nós temos 97,1% da população diz católica. Mas destes, 87,5% são católicos por tradição familiar. Então nós vemos aqui, e este estudo que também foi apresentado por uma entidade particular, diz que 1% são evangélicos. Então nós vemos também que no nosso país ainda há muita coisa por fazer. Desde há 2000 anos atrás que Jesus veio. E desde o tempo em que nós temos na palavra de Deus que somos incentivados para ir por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Ainda nós vemos que há muito que nós como igreja temos que fazer. E há até quem diga, enquanto houver uma pessoa no mundo que necessite conhecer o Evangelho, faz sentido missões hoje. Seguinte, se faz favor. E como os irmãos sabem, não é? O nosso trabalho ali na região Leiria, Fátima. Segundo os dados do ano passado, houve cerca de 9,4 milhões de peregrinos. E este número tem vindo a crescer anualmente. Quando eu apresento agora o slide seguinte para os irmãos, diz que 7,110 mil peregrinações, 7.110 peregrinações em 2017. Isto estamos a falar em relação a peregrinações registadas, grupos que vão lá e que dizem que vão fazer essa peregrinação. Em relação ao ano de 2016, os irmãos vejam que houve 2.711 peregrinações. Ou seja, é verdade que o ano passado, por causa do centenário, daquelas coisas, não é? Houve e a visita do Papa e tudo isso, houve um acréscimo, mas não tem só a ver com isso. O que se está a notar ano após ano é que há um acréscimo das pessoas que anualmente vão a peregrinar a Fátima.
E também chama a atenção dos irmãos para os números seguintes que apresenta neste slide. 31.561 dos peregrinos são hindus e muçulmanos do ano passado. Isto é em relação aos números do ano passado. E nós temos visto uma grande comunidade de hindus e muçulmanos a crescer ali naquela região. A Leiria Fátima. E certamente, irmãos, os irmãos têm notado tudo aquilo que aconteceu o ano passado, ali naquela região Leiria Fátima. Tudo aquilo que afetou aquela região de Leiria, Pedrógão, Marinha Grande, toda aquela região, os fogos, tudo isso. É verdade, muitas pessoas dizem, é por causa disto, é por causa daquilo. Mas há uma coisa que nós precisamos, levantar os nossos olhos e ver os campos que estão brancos para a ceifa. Porque há muitas pessoas que necessitam conhecer o Evangelho. E isto deve-se ao facto de nós, como crentes evangélicos, no nosso país, temos nos voltado muito para nós próprios. Eu conheço Jesus, sou salvo, estou bem, Deus tem abençoado a minha vida e graças a Deus. Fala Jesus a cada dia no lugar onde eu estou e é suficiente. Não, não é suficiente. Há muito que fazer na nossa nação. Há muito que fazer por este mundo fora. Muita gente que necessita conhecer o Evangelho. Meus irmãos, eu queria também apresentar-vos o quadro seguinte. Talvez os irmãos não consigam ler. Este quadro foi apresentado pela Aliança Evangélica Portuguesa. Mostra o número de igrejas e de membros por igrejas, em média, não é? É claro que isto é muito discutível, mas, apesar de tudo isso, o que nós notamos, e isso sim eu quero chamar a vossa atenção para o seguinte, os slides seguintes. Quais são os fatores que influenciam aqueles números? A secularização, e isto aqui, todos nós sabemos que a secularização tem afetado a nossa nação e não só a Europa. A igreja evangélica é vista como algo importado, e isso é verdade, irmãos, quando nós estamos na rua e falamos às pessoas do Evangelho e conhecem que nós somos evangélicos, dizem, mas isso é de outra nação, não é? Ou somos conotados com os Estados Unidos da América, com o Brasil, ou com a Suíça, ou com outros países. Isto é importado, são coisas importadas. Pouca gente, quando nós falamos da palavra de Deus, pouca gente sabe quem são os evangélicos, o que fazem e o que acreditam. Agora, o ponto seguinte diz mentalidade de paróquia. Isto tem em relação a nós. Porquê? Porque a nossa mentalidade no meio evangélico há vários conselhos, e ainda há pouco estava a falar com o pastor Jones, há vários conselhos por alcançar, vários distritos por alcançar no nosso país. E a nossa mentalidade muitas vezes é, abrimos uma casa de oração, graças a Deus já alcançamos. Não alcançamos nada, irmãos. Nós ainda não alcançamos o lugar onde nós estamos. Para nós podermos dizer que alcançamos, era necessário que todas as pessoas deste lugar, desta localidade, fossem salvos, conhecessem Jesus. Mas isso não chegou. Então há ainda muito para fazer. Jesus, ele disse, levantai os vossos olhos e vede os campos que estão brancos para a ceifa. E aquilo que muitas vezes nós pensamos e já ouvimos, pelo menos eu já ouvi falar, nós já falamos tanto da palavra de Deus, mas as pessoas não a creem. E isso muitas vezes nos leva a nós nos fecharmos e ficarmos conformados com tudo isso. A Bíblia Sagrada diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então nós precisamos ser renovados a cada dia. Para quê? Para que possamos proclamar o nome de Deus bem alto. Outro ponto que aqui apresento é nós nos temos virado muito para dentro, ou seja, temos abdicado muito da evangelização. Isso é uma realidade no nosso país. As igrejas evangélicas não têm evangelizado. Há muitas pessoas com quem eu tenho falado não sabem como fazer tampouco isso. Não sabem como partilhar o Evangelho. E, infelizmente, irmãos, isso é algo que nos deixa tristes e que nos deve levar muito, muito seriamente a pensar sobre a realidade do nosso país. E eu digo muitas vezes, se o nosso país está como está, deixe-me dizer, e peço perdão por isso, se alguém ficar magoado, mas a culpa
é nossa como evangélicos, que temos ficado calados e não levantamos o nome de Deus bem alto. Slide seguinte. Outro fator, extrema dependência dos recursos humanos e financeiros de estrangeiros. E é verdade, irmãos. Se nós queremos fazer uma ação evangelística ali em Fátima, grande parte das pessoas vêm de fora. Grande parte dos recursos financeiros vêm de fora. Posso dizer aos irmãos que 99% dos recursos financeiros que nós precisámos no ano passado vieram todos do estrangeiro. Muitas pessoas, em maio, outubro, junho, quando nós precisamos de pessoas para nos ajudarem a evangelizar, são pessoas que vêm de outros lugares. E muitas vezes as pessoas que vêm enfrentam uma barreira da língua. Em outubro do ano passado, uma irmã chegou perto de nós, vinha do país de Gales, e esteve connosco para evangelizar, de 76 anos. Esteve connosco para evangelizar e veio com o filho. E ela chegou perto do filho e disse, olha, eu não sei como fazer porque só falo inglês. E o filho disse, olha, senta-te nesse banco e ora a Deus. Ora a Deus para que Deus coloque pessoas ao teu lado que saibam falar inglês. E ela sentou-se ali no banco. Começou a orar a Deus. E nisto começaram a sentar pessoas ao lado dela. E ela perguntava, falam inglês? E eles disseram sim, que falavam. E ela começava a falar do Evangelho. Falou do Evangelho a primeira pessoa. E ela veio todo contente. Olha, estás a ver? E o filho, vai-te lá sentar, se faz favor. Mesmo ali sentada, ela podia falar da palavra de Deus às pessoas. O que é que nos impede de fazermos? Slide seguinte, se faz favor. Quando eu falo do trabalho e da organização também à qual pertence, a OM, muitos perguntam o que é a OM. A OM é uma organização missionária. Não é para tomar o lugar da igreja, nem pensar, mas a OM existe por causa da igreja para ajudar e mobilizar a igreja para a evangelização e para a missão. Seguinte, se faz favor. O nosso objetivo é que nós queremos ver comunidades vibrantes, seguidores de Jesus, entre os menos alcançados. Seguinte. Nosso objetivo é ajudar a igreja na missão de continuar o trabalho de Jesus, destruir o trabalho do diabo, porque a missão glorifica a Deus. Agora o seguinte, nesta noite eu queria deixar 2 perguntas e uma resposta. E para isso quero convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias em Atos dos Apóstolos. Capítulo 22. Verso 6. Ora, aconteceu que indo eu já a caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu e caí por terra e ouvi uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi, quem és, Senhor? E disse-me, eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram em verdade a luz e se atemorizaram, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então disse eu, Senhor, que farei? E o Senhor disse-me, levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. E como eu não via por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo. E cheguei a Damasco. E um certo Ananias, homem poderoso, conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me, Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora o vi. E ele disse, o Deus de nossos pais de antemão te designou, para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca, porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora, porque te detens, levanta-te
e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Este texto que eu queria deixar nesta noite para nós pensarmos, duas perguntas. Uma das perguntas que nós aqui encontramos: quem és, Senhor? Quem és, Senhor? Saulo, ele fez esta pergunta. E talvez, eu penso que muitos de nós, quando nós fazemos esta pergunta, bem, mas esta pergunta não é para mim. Quem é Jesus para mim? Mas é mesmo para nós. Que importância tem Jesus na tua vida? Que importância e que lugar ocupa Jesus na tua vida? Por isso, podemos sintetizar: quem é Jesus para ti? Muitos de nós, eu não sei há quanto tempo vocês aceitaram Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Mas eu acredito que todos nós aqui que estamos aqui nesta noite já o fizemos, já entregamos a nossa vida a Jesus. Não importa há quantos anos o fizeram, até pode ter sido o ano passado. Mas o que às vezes acontece é que a monotonia do nosso dia-a-dia, o corre para a frente e para trás, do nosso trabalho para casa, de casa para a igreja, da igreja para casa, muitas vezes nos leva a colocar Deus em segundo plano. A colocar Jesus em segundo plano. Estamos aqui e louvamos a Deus, mas as coisas de Deus começam a esmorecer na nossa vida. E aquilo que Deus quer é que nós não nos possamos, como eu falei no princípio, não nos possamos conformar com este mundo, mas a cada dia nós possamos ser renovados pelo poder de Deus, para que possamos experimentar as coisas que Deus tem e quer que aconteça nas nossas vidas dia a dia. Deus quer ocupar o primeiro lugar da nossa vida. Não o segundo lugar, mas o primeiro lugar. A segunda pergunta que nós encontramos: Senhor, que queres que eu faça? Que queres que eu faça? Esta foi uma pergunta que Saulo fez. E Jesus, conforme a necessidade, ele falou. Deus falou com Saulo, disse-lhe o que ele deveria fazer. Mas o que é que Deus quer que eu faça? Agora que tu conheces a salvação, agora que tu conheces e tens um relacionamento com Deus, o que é que Deus quer que tu faças no teu dia-a-dia? De que forma Deus quer que tu ajas? Aqui há uns anos atrás, eu estava num culto. Há muitos anos atrás. Eu estava num culto e estava a cantar um coro. Reina em mim, soberano Senhor. Conhecem? E nessa mesma altura, Deus perguntou-me: queres que eu reine em ti? Para quê? Eu tinha tomado uma decisão na minha vida de assumir um contrato. E Deus disse-me: tu queres que eu reine em ti? E tu não me perguntaste o que eu tinha para ti. Porquê é que queres que eu reine em ti? Tu tomaste esta decisão, esta posição. De que forma queres que eu reine em ti? Para que é que queres que eu reine em ti? E isso acontece com todos nós. Muitas vezes nós tomamos posições na nossa vida e pouco nos importamos com aquilo que Deus quer que nós façamos. Pouco perguntamos a Deus: Senhor, o que queres que eu faça? Às vezes estamos mais importados com o bem parecer aos outros. O que é que os outros pensam da minha ação se eu fizer isto? Mas o que é que Deus quer que tu faças? Esta é a pergunta que eu queria deixar. E deixe-me fazer uma outra pergunta que falhou ali. É 3 perguntas e uma resposta. Sim, é que é. E ali está uma falha.
3 perguntas. Outra pergunta que temos aqui, no verso 16. E agora? Por que te detens? Conheces? Tens relacionamento? Queres ouvir a minha voz? Agora, por que te detens? O que é que te impede? O que é que te impede de fazer? O que é que te impede? E às vezes há tantas coisas que nos impedem de nós avançarmos. Esta manhã queria passear um pouco com o meu filho e ele queria andar de chinelos. Eu disse, não, leva as sapatilhas porque é melhor para caminhares. Não, mas eu quero ir de chinelos. Não, porque os chinelos impedem de tu caminhares melhor. Há coisas simples, mas coisas que nos impedem de nós podermos fazer as coisas de uma forma melhor. E nós temos que perceber o que é que nos impede de nós fazermos a vontade de Deus. Deus tem algo para nós fazermos, mas o que é que nos impede? O que é que nos impede? Esta é a outra pergunta que eu queria. E há uma resposta. Há uma resposta que eu gostaria também de pensar sobre ela convosco. E essa resposta encontramos em 1 Samuel, no capítulo 3, verso 1 a 10. E é a resposta de um menino. Sabem qual é que fala aí, nesse texto? Samuel. Samuel disse para Deus, fala, Senhor. Os irmãos estão cá? Fala, Senhor, que teu servo ouve. Mas deixem-me só voltar um bocadinho atrás nesse texto. Samuel disse isso. Mas, entretanto, houve alguém que deixou de ouvir a voz de Deus. Os irmãos estão cá? Eu estou-vos a ver, pelo menos, não é? Houve alguém que deixou de ouvir a voz de Deus. E é um grande problema para nós, como filhos de Deus, como aqueles que fomos comprados com o precioso sangue de Jesus, deixarmos de ouvir a voz de Deus. No livro do Apocalipse, várias vezes diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. E nós precisamos estar com os nossos ouvidos bem atentos para aquilo que Deus fala para cada um de nós. Precisamos estar receptivos àquilo que Deus fala connosco. Às vezes nós queremos que Deus envie sinais e faça sei lá o quê para... Quando nós precisamos estar mais atentos àquilo que Deus nos fala. Por isso Samuel, ele disse, fala, Senhor, que o teu servo ouve. E é isso que eu queria deixar para cada um de nós. E é esta que deve ser a nossa resposta a cada momento. Fala, Senhor. Estou pronto a ouvir. O que tu queres que eu faça, Senhor? Fala, Senhor. Porque às vezes Deus quer que nós façamos coisas e por causa de muita coisa nós pensamos não. Os irmãos nem imaginam as lutas que nós tivemos quando Deus começou a falar connosco no sentido do trabalho em Fátima. Porque temos familiares ali também. E quando nós começamos a falar que as coisas não eram fáceis, aquilo que eles falavam. E isso às vezes nos... Será que aquilo que nós precisamos é estar atentos ao que Deus tem para cada um de nós?
Fala, Senhor, eu quero ouvir. Não é o que os outros dizem, mas aquilo que tu tens para nós. Aquilo que tu tens para mim. Como é que tu queres usar-me nas tuas mãos? Estou aqui, sou um vaso disponível para ti. Missões hoje faz todo o sentido. E deixa-me dizer, não é só, graças a Deus, por aqueles que têm sido enviados. Mas aquilo que Deus quer não é somente que outros sejam enviados. É que tu sejas usado nas mãos de Deus. Porque às vezes nós pensamos, isto é para outros, Deus tem outros. Não, és tu também que Deus quer usar. Porque a missão não é só para aqueles que vão a tempo inteiro. Mas é necessário pessoas que fiquem disponíveis para orar, para contribuir e para ir. Porque é verdade que nós, os irmãos aqui, têm missionários, mas é necessário também que alguns que possam ir ajudar e a reforçar. Em abril deste ano, nós incentivamos na igreja lá em Leiria irmos com um grupo até Albânia, um país maioritariamente muçulmano, onde está a ser estabelecido alguns trabalhos. Igrejas estão a ser abertas. Mas havia algumas dificuldades que nós pensaríamos que nós não iríamos conseguir ajudar a fazer o trabalho lá nos missionários. E fomos até uma localidade chamada Koplik, no norte da Albânia, onde está a ser aberto um trabalho. E quando ali chegámos, um dos objetivos que os missionários lá nos tinham colocado era desenvolvermos um trabalho com crianças. Então nós desenvolvemos, projetámos um trabalho e eles disseram que iam tratar em termos de publicidade de todo o trabalho. E nós chegámos uma sexta-feira, e quando chegámos à sexta-feira, à hora do almoço, e o trabalho começava da parte da tarde, falando com o missionário, percebemos que ele ainda não tinha feito os cartazes nem os convites. E não tinha distribuído nada pelas crianças. Nós pensámos assim, pronto. Então se não fez nada e o trabalho começa hoje, nós não vamos ter crianças nenhumas. Às 4 da tarde estávamos nós à porta da escola a entregar os convites para o trabalho das crianças que ia acontecer às 5 horas da tarde, uma hora depois. E eu disse para os que tinham ido connosco, lá da igreja, disse, olha, vamos orar a Deus, porque precisamos mesmo que uma coisa aconteça, porque certamente não vamos ter crianças. Se fosse em Portugal, nós não íamos ter crianças assim. O que acontece é que quando nós chegamos ao campo de jogos, onde íamos ter o trabalho com as crianças, tínhamos cerca de 40 crianças. Nós ficámos mesmo de boca aberta. Uau! E o trabalho que nós íamos fazer era mesmo evangelização, falarmos logo de Jesus, logo diretamente. Usámos a pulseira dos 4 pontos para fazer jogos com as crianças e falar acerca de Jesus. E quando nós começámos a falar, claro que 10 crianças saíram porque disseram, nós somos muçulmanos, nós vamos embora. Não queremos ouvir nada. Mas os outros ficaram, sendo muçulmanos, ficaram. E nós fizemos o trabalho. E quando terminámos o trabalho na sexta-feira, dissemos a eles, olha, amanhã nós vamos fazer aqui jogos, mas vocês não venham sozinhos, tragam os vossos pais. E no sábado de manhã, eles estavam lá com os pais. Pregámos novamente o Evangelho às crianças e aos pais. E graças a Deus a semente foi lançada. E houve grande abertura da palavra de Deus naqueles corações. Às vezes nós pensamos, mas o que é que podemos fazer? Há muita coisa que nós podemos fazer. Missões de curto prazo, ir a um lugar, ajudar missionários a pregar o Evangelho. Isso é de grande ânimo para os missionários que lá estão. E também Deus vai trabalhar nos nossos corações, nas nossas vidas.
E é isso que nós precisamos fazer. Pedi para passar o seguinte, se faz favor. O que é que eu necessito fazer? Necessito orar. Seguinte, necessito dar. Seguinte, necessito ir. Estes são os grandes 3 passos que nós precisamos fazer. Orar, dar e ir. Só assim missões acontecem. Mas para isso é necessário. Lembremos das perguntas. Mas lembremos também da resposta. Senhor, eis-me aqui. Fala, que o teu servo ouve. Vamos ficar de pé? A nossa nação precisa de pessoas que vão. A nossa nação precisa de pessoas que vão. Muitos países por este mundo fora necessitam de pessoas que vão. Que dediquem um tempo da sua vida ou toda a sua vida. Mas aquilo que é necessário é que tu estejas atento àquilo que Deus tem para ti. Ouças a voz de Deus para a tua vida. Amém? Pai, nesta noite, eu quero te louvar e agradecer, Deus, pela tua palavra. Quero te agradecer pela forma como tu tens abençoado a tua igreja neste lugar, para enviar outros, para irem a vários lugares, Senhor, desta nação e deste mundo, Senhor, pregando o teu evangelho. Senhor, obrigado por aqueles que têm ficado por detrás, orando, contribuindo, Senhor, para que todo o trabalho possa ser feito. Mas, Deus, nesta noite, Senhor, queremos orar, Deus, para que tu uses cada filho teu nas tuas mãos. Pai, nesta nação, neste lugar, neste distrito, neste concelho, Deus. Deus, em nome de Jesus, usa, Pai, para a tua glória. Que nós não possamos ficar com os nossos ouvidos endurecidos à tua voz, mas possamos ficar atentos àquilo que tu queres, à forma como tu queres usar cada um nas tuas mãos. Pai, não importa a idade, não importa as capacidades, Deus, porque a nossa vida pertence a ti, Senhor. Foste tu que nos chamaste das trevas para a luz, para que anunciemos as tuas virtudes, Deus. Senhor, ajuda-nos a levantar bem alto o teu nome. Pai, bem alto o teu nome nesta nação. Senhor, bem alto o teu nome, Senhor, em cada lugar, Deus. Em nome de Jesus, Deus, abençoa e usa a tua igreja. Abençoa e usa cada filho teu, Pai. Em nome de Jesus. Eu te agradeço, Pai. Amém. Amém. Aleluia.